Então, boa noite, bom dia, boa tarde, para quem estiver vendo online. Deus ilumine a cada um de vocês. Hoje o tema da palestra é Como Deus Criou em 7 Dias. Compreenda definitivamente. Então, a ideia da palestra, do trabalho aqui hoje, é justamente a gente decodificar esses ensinamentos tão sublimes, né? Que estão na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, mas que muitas vezes eles ficam muito no ar, né? Peraí, como é que isso aconteceu? Como assim criou em 7 dias? Como que funciona isso? Né? E aí essa troca de informações que a gente vai ter hoje, e eu falo troca porque eu gostaria muito que quem estivesse assistindo no Instagram ou no YouTube, gravado ao vivo, né, mas gravado, colocasse a sua dúvida, né? Pô, peraí, eu não entendi isso. Então, como que funciona isso? Como que funciona aquilo? Coloca a sua dúvida e posta pra gente. Que o que eu não souber responder, com certeza a gente vai perguntar para a espiritualidade e eles vão passar a resposta. Para que fique, seja isso daqui um dia, um mês ou um ano, tá? Seria muito bom se vocês perguntassem e a gente pudesse esclarecer para todas essas pessoas que têm essa dúvida do entendimento da vida, da criação, que é o tema de hoje. Então, quando a gente vai falar assim, né? Como Deus criou em 7 dias? Quando a gente fala em dias, é uma mensuração de tempo. É uma mensuração de tempo, não é? 7 dias. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender nesse tema é o que é a mensuração de tempo? Estamos falando em 7 dias. O que Deus queria dizer, né? Ou o que a mensagem que consta na Bíblia de 1500 anos antes de Cristo, mais ou menos, 1500, 1300 anos antes de Cristo, o que ela queria dizer com esses 7 dias? Ela queria mensurar um tempo. E quando a gente fala em criação, a gente está falando o quê? De algo, então, de um espaço, né? Então, é muito importante que antes da gente falar da criação em 7 dias, a gente entenda essa questão do espaço-tempo. O que é 7 dias para nós? O que é 7 dias para Deus? Porque é diferente, né? Então, quando a gente fala 7 dias, a gente com certeza está falando do mundo, planeta Terra. Porque aonde que o dia tem 24 horas no universo? Em qual local do universo o dia tem 24 horas? É só no planeta Terra. Em outros lugares, o dia são outra mensuração de tempo, outra mensuração de espaço. Né? Então, tudo é frequência vibratória. E toda a criação, tudo que se manifesta, tem um espaço e se movimenta num tempo. Ou seja, uma onda, né? Ela é uma vibração. E ela também transmite uma frequência vibratória. Essa frequência vibratória, ela se movimenta onde? No espaço-tempo. Né? A gente pode pegar, se a gente perguntar assim para nós, né? Cria agora, vamos ser criadores agora, mentalmente criadores, tá? Você que está assistindo. Mentaliza um cachorro sem pelo de 2 centímetros de altura, azul. Dá para imaginar tranquilamente, né? O que a gente fez ali? Nós criamos algo, ou seja, algo num espaço. Se a gente colocar movimento nessa criação que a gente está colocando, a gente tem que colocar tempo. Porque se ele caminhar a uma velocidade, ele está caminhando a tantos metros em determinados segundos, né? Se a gente imaginar agora, imagine agora o amor.
Imagina o amor. Como que você vai conseguir imaginar o amor? Você não tem que criar uma cena de expressão do amor num espaço e num tempo? Não tem que haver uma criação? Né? Porque o amor é um sentimento. Ele é uma onda vibracional. Ele precisa de uma criação, ser ligada a uma situação. Na mente do todo, que é Deus, assim se dá a criação toda. Só que quando Deus mentaliza, Ele cria, começa a movimentar a matéria da criação. Assim também é a gente mentalmente, porque se eu vou fazer uma palestra, se eu vou montar um negócio, se eu vou construir uma casa, se eu vou fazer uma caminhada, se eu vou fazer qualquer coisa, aonde primeiro isso se cria? Na mente. Depois eu transfiro isso da minha mente para a situação material, né? Sim ou não? Então, essa questão do espaço e do tempo, elas são relativos. São relativos. Então, se a gente entender essa situação de espaço-tempo, que ela é relativo, e eu não estou falando de nada, eu estou falando de algo extremamente científico, né? Teoria da relatividade geral e no caso do tempo, a teoria restrita da relatividade de Einstein. Então, são coisas científicas. A gente está fazendo o quê? Conectando a ciência com a criação de Deus. Então, compreendendo isso, da relação de espaço-tempo, que eles são relativos, né? Então, essa questão dos 7 dias veio de 1500, 1300 a.C., onde a escrita era muito recente ainda, a língua era praticamente só a hebraica, né? Então, quando isso foi traduzido, era preciso que fosse colocado de um meio entendível, né? Então, como que a gente poderia mensurar esse tempo? Em dias, né? E já, na época já existia os 7 dias, que eram a semana, o sabá, né? Sabá era o 7º dia. Esses 7 dias eram baseados nos planetas já conhecidos, né? Que eram, não planetas, mas 7 estrelas, por exemplo. A Lua, o Sol, considerava 2, e assim até Saturno, que era o sabá. Era conectado ao sabá. Então tinha que ter uma mensuração desses dias para expressar essa criação de como foi feito. Então foi conectado os 7 dias com a criação, certo? Então a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, né? Existe muito debate sobre esses dias, se eles eram dias literais de 24 horas ou se eram períodos de tempo indefinido. Mesmo havendo teorias diferentes, o mais importante é que Deus é o Criador do mundo. Segundo o relato de Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, mas havia água. Então, durante 6 dias, Deus criou primeiro a luz, segundo o céu, terceiro a terra seca e vegetação, no 4º corpos celestes, sol, luas e estrelas, no 5º animais aquáticos e aves, e no 6º animais terrestres e o ser humano. E no 7º dia Deus descansou. Deus abençoou o 7º dia e o instituiu como dia de descanso. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 2 e 3. O que a gente precisa entender nessa ideia dos 7 dias da criação? É que houve essa criação, e essa criação foi o suporte para o desenvolvimento espiritual de espíritos em certo padrão vibratório. Sejam eles os vegetais, os animais, até chegar ao ser humano, né? Os minerais, os vegetais, os animais e o ser humano. Tudo isso que eu falei tem vida dentro. E se tem vida, tem espírito. Porque o que dá vida a todas as coisas é o espírito. Então, a ideia da criação é montar um local onde pudessem espíritos em desenvolvimento ter uma experiência material e essa experiência aprimorar-se o espírito.
né? É lógico isso? Veja bem, quando a gente tem um filho, uma filha, né? Como que a gente faz isso? A gente não prepara o quarto, compra os negócios para receber, né? Receber essa criação de si, né? Que não deixa de ser uma criação material, mas sim. Coloca-se brinquedos para desenvolver, né, a curiosidade, a experiência dele no início, né? Brinquedos lúdicos, coloridos, com barulhos. É assim, não é? A mesma coisa o Criador fez com o nosso planeta e a criação dele. Ele fez toda uma preparação para que ali entrassem espíritos, fagulhas divinas, partes dele, que assim como um filho carrega o DNA também é parte, para o desenvolvimento dessas criaturas, que somos nós, né? Esse foi o primeiro momento, a primeira preparação da criação. Mas assim como quando a gente tem um filho, depois que a gente prepara e pensa coisas maravilhosas sobre o filho, sobre o desenvolvimento, mas quando o filho entra na experiência da vida da familiar, né, do casal ou da vida individual, né, mãe e filho, pai e filho e filhos, geralmente é cheio de desafios. E os filhos são teimosos, são birrentos, eles fazem manha, né? Não obedecem. Não é a mesma coisa com a vida da criação? É a mesma coisa, não é? A gente é muito teimoso, né? A gente gosta de fazer as coisinhas erradas, e aí sofre as consequências, e aí demora, mesmo assim, sabe que está errado, sofre as consequências, faz de novo, e assim por diante. É igualzinho. Então, como que a gente pode entender isso? É assim, a gente entendendo as pequenas coisas da vida, a gente entende as grandes coisas da vida, né? Então, Deus criou o mundo com esse objetivo. Essa é a ideia principal aqui da palestra, entender isso, né? Então, o primeiro dia, Deus criou, o primeiro dia, né? Que é relativo essa questão do dia, 24 horas ou um determinado tempo, criou a luz. O que é a luz? O que é essa luz? No nosso mundo e na nossa frequência de visão, eu quero que vocês olhem lá e contem quantas, no prisma cromático visível, quantas cores a gente consegue ver. No prisma cromático, as cores do arco-íris, quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? 7 cores. Essas são as cores que a gente... O que é a luz? Como que a luz se transmite para nós? Não é através dessas cores? No nosso mundo, no planeta Terra, no mundo. Né? No segundo dia, Deus criou o céu. Que céu que é esse que Ele criou? Né? É a camada de ozônio que deixa essa aparência azul, olhando para cima, é a proteção magnética, né? Dos polos que protege contra a radiação e os raios solares mais intensos, as explosões solares. Que céu que é esse que Ele criou? A mesma coisa que Ele criou no mundo, uma estrutura para desenvolvimento espiritual, nos céus também assim foi feito. Os céus é dividido em esferas no planeta Terra. Né? Nós temos um umbral profundo interior, que é o centro do planeta, possui vida ali no centro do planeta, são vidas mais densas, de vibração mais densa. Um umbral médio, que é a crosta do encarnado, que é onde a gente está, a crosta terrestre. Um penumbral astral, que são as regiões umbralinas mais densas, mais no astral. 3, né? 4. O penumbral, colônias espirituais astrais, que são as cidades espirituais, as colônias, né? Como no filme Nosso Lar, por exemplo. Na quinta esfera, nós temos as esferas de luz, onde são espíritos que não precisam mais reencarnar, já atingiram certa luminosidade, então vibram nessa frequência.
Na sexta nós temos os espíritos ascensionados, ou a ascensão branca, né? Tem um monte de nomes dados. E no sétimo, o comando planetário. Quanto mais na periferia, mais fora, mais sutil é a matéria e mais livre é esse espírito. Mais liberdade ele tem, sendo o comando se comunica com todas as outras constelações. Então é muito comum na astrologia, por exemplo, você ser regido por tal constelação, regido por Capricórnio, regido por... as conexões do regimento energético daquele determinada grupo, né, de pessoas. Você é regido, como a radiação dessa coisa influenciar, assim como fica mais fácil observar isso com relação à Lua para a Terra. A gente é muito vulnerável à radiação da Lua. E quem sente essa radiação é justamente a glândula pineal, que é uma glândula sensorial. Além de ela ser uma glândula endócrina, ela também é uma glândula sensorial. Então, por exemplo, os ciclos de gravidez, né? Os ciclos de gravidez, eles são controlados pela Lua, pelas fases da Lua, que são mais ou menos de uma semana, 7 dias. Não exatamente 7 dias, mas é mais ou menos uma semana, 7 dias. Tá? Então nós temos 7 esferas principais dentro dessas camadas vibracionais que a gente falou, uma onda, a mensuração. Por que a gente não consegue ver essas esferas? Porque a nossa vibração, lembram lá que a gente falou da mensuração de espaço e tempo? Nosso espaço e o nosso tempo não permite essa interação direta. Porque a gente está na matéria mais densa, a gente não consegue ter essa interação com a matéria mais sutil. A matéria sutil consegue com a matéria mais densa, mas a densa não consegue com a mais sutil. Justamente por aquilo que a gente falou aqui, né? A mensuração de espaço e tempo são diferentes porque as vibrações são diferentes. Assim como nós vemos, não é que exista só essas 7 cores, existem muito mais, a luz tem muito mais vibrações do que essa, inclusive são usadas pela medicina, pela ciência, como raio-x, infravermelho, ultravioleta, né? Infravermelho abaixo do vermelho, ultravioleta acima do violeta. São usadas, elas existem, mas a nossa realidade, a mensuração da nossa realidade, que os nossos olhos conseguem, está nessas 7. Por que é 7? E por que a criação da experiência humana está para interagir com os 7? Vocês estão começando a captar o porquê dos 7 dias? O que isso representa? Daí criou a terra, no terceiro dia criou a terra seca e a vegetação. Todo um preparo, né? O Sol, a Lua, as estrelas, a interação do planeta com o satélite, a Lua, com o sistema solar, foi tudo preparado minuciosamente para a vida ser como ela é vivida aqui, né? Os animais aquáticos e o homem. O homem, que a gente fala, ele também é uma criação específica, né? Por que o macaco continua sendo macaco e o homem evoluiu de tal maneira tão rapidamente? Isso faz parte da própria criação. Os meios da criação, eles são mais amplos. A gente não tem como falar agora na palestra porque é muito demorado, né? A gente inclusive tem um curso que fala mais sobre isso, que é um curso que fala sobre isso só sobre isso, abreviadamente entre 6 e 8 horas. Então não tem como a gente entrar nesse detalhe, mas esse homem, ele foi desenvolvido e criado também para uma experiência espiritual específica. O número cabalístico 7. Cabalístico, a palavra cabalística ou caibalística, que é a mesma coisa, ela deriva do conhecimento dos céus para com a terra, né? O conhecimento que vem de cima para conosco. O número 7, ele é um número da criação do todo. Tudo é setinário. Esse setinário pode se subdividir até 9. Ele pode haver subdivisão e até 9. Mas ele sempre limita a 7, 9, 3, 5, 7, 9.
ele sempre limita a criação a esse porque ele é sempre material, né? Ela cria um tempo material para a própria experiência, porque o todo é representado pelo zero, que torna o número, a disponibilidade dos números infinita. Então, se nós tivéssemos só de 1 a 9 na matemática, nós teríamos 9 possibilidades, né? Quando a gente coloca o zero, a gente tem infinitas possibilidades, né? Então é isso. Então, o número cabalístico 7, a realidade da criação. Então vamos lá, a gente acabou de ver que o prisma ocular são 7 cores. O som, né? A gente estava escutando a música. O som, as notas musicais são quantas? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7. A vibração sonora também é em 7. Aí quando a gente bota num Dó, a gente bota... É a mesma nota em outra frequência vibratória. Assim é as esferas planetárias, assim é o cromático da luz, assim é o do som, assim é tudo. Mas o que a gente consegue absorver como experiência auditiva e ocular são em 7, né? Acabamos de ver. Aqui, o que é isso? É um átomo. É um átomo. O que o átomo é? Não é a base de toda a matéria do planeta? De toda a matéria, não só do planeta, de toda a matéria, né, densa que a gente conhece, toda a matéria conhecida. Um átomo pode ter uma eletrosfera, né, temos o núcleo atômico ali, nêutrons e prótons, e os elétrons orbitando esse núcleo. Ele pode ter uma, e adivinha quanto é o máximo que ele pode ter? 7. Por que será que é 7? Vocês estão começando a conectar? Quais são os nossos chakras principais? Não são 7 também? E eles não nos conectam a tudo? Né? Os 7 chakras. O nosso corpo ele é desdobrado, pode ser em 7 corpos de manifestação, né? De manifestação principal, sendo o 7º o próprio todo, a conexão com o próprio todo. Então esse número 7 é o próprio número da criação. Por isso, o meio mais hábil do entendimento disso, na época de 1500, 1300 antes de Cristo, seriam os 7 dias. Começa a ficar claro, né? Os elementais da natureza que fazem parte da criação desse planeta e regem todo o movimento de interação de tudo nesse planeta, a gente vai falar um pouco depois na próxima slide, mas tudo interage através da força dos elementais da natureza. Os elementais da natureza, eles são vida, eles carregam um espírito de vida. Não é um espírito individual como a gente pensa o nosso, né? O que habita esse corpo, que habita o corpo de cada um de nós, ele é um espírito mais coletivo, né? Mas ele rege a vida. Então, a gente conhece, né, 4 elementais da natureza, que é a terra, a água, o fogo e o ar. Porém, eles podem se subdividir em 7 também, né? Por exemplo, a umidade não é água. Não é água. Assim como o calor e a radiação não são o fogo, né? Não são. Mas se a gente observar a vida no planeta se criando, o que faz desenvolver a vida? Observa na natureza. Não é a junção do calor com a umidade que nasce aquele matinho, que desenvolve mais as bactérias, os fungos. É ali que brota a vida, da união desses elementos da natureza que são derivados do calor e da água, mas não são eles. São elementos de criação, né? Derivados também deles. E o próprio éter, que é o elemento transmutante e transportador dessa energia que existe em tudo, que se adensa para criar e desenvolver e criar esse elemento de experiência, que é o planeta, que é o corpo, que é a família, que é o trabalho. Tudo é elemento de desenvolvimento de quem? Qual que é o protagonista da história? Sempre, né? Qual que sempre é o protagonista dessa história?
o espírito que habita tudo isso, né? Se a gente tirar o espaço e o tempo, o que sobra? O espírito. O resto é tudo manifestação, que precisa ter um espaço, ou seja, um elemento e que se movimenta num tempo. E como não tem nada parado, nem o planeta, nem a galáxia, nem o átomo, está tudo em movimento, tudo está vibrando, então tudo precisa de um espaço e de um tempo. Nós temos os elementos conhecidos, né, na natureza, que são os elementos da força do universo. Assim como temos elementais da natureza dentro do planeta, nós temos os elementais das forças universais conhecidas, que é a força nuclear fraca, a força nuclear forte. Os dois é o que liga o núcleo, que faz as moléculas do núcleo estarem unidas, né? Nós temos o eletromagnetismo, que é a terceira força, e aqui eu dividi ela entre elétrica e magnética, porque são duas coisas diferentes ligadas numa força só. O eletromagnetismo, elétrica e magnética. A gravitacional espaço e a gravitacional tempo. A gravidade, ela não é bem uma lei, ela é uma lei, mas ela não é bem uma lei. Ela é uma interação do espaço-tempo. Essa é a teoria relativa. É como se fosse um lençol com a malha, linha espaço, linha tempo, se cruzando, criando toda a realidade do universo. Criando toda a realidade. Como que a Terra atrai a Lua? Fazendo esse lençol, por causa da massa do planeta, ele molda, ele abre essa malha de tecido e cria um vão. Esse vão é o que puxa a Lua. Só que tem um outro vão puxando a Lua, que é o Sol, outros puxando para lá. E tem a própria expansão do universo puxando. Essas forças, elas se equalizam e fazem ser como é. A Lua orbitando, criando as fases da Lua, um dia criando uma rotação, 24 horas, um ano sendo a volta em volta do Sol, criando todo um ritmo equacional de espaço e de tempo propício ao que nós estamos vivendo aqui. Né? Por mais que nós não percebamos, assim como uma célula não percebe o universo que ela está, né? Está dentro da gente, mas ela está ali vivendo a sua vida, é uma vida ali carregada. Nós às vezes não nos damos conta, não nos damos conta. A Terra está girando a milhares de quilômetros por hora. Se ela parasse, saia tudo voando. Mas por que a gente não sente? É a teoria da relatividade do espaço e do tempo, da restrita, né, que faz com que a gente não perceba o movimento. E a sétima, que seria a criacional. Então, a ciência conhece 4, mas se a gente subdividir, elas são 7 também. E as leis universais, que a gente tem um estudo em andamento, né, aqui no coisa, que são quantas leis universais herméticas, o livro que deu base a quase todas as religiões do planeta é esse livro, né? O Kybalion, que tem as leis herméticas, que são quantas leis? 7 leis, né? Que tudo isso que eu falei, você consegue se conectar com essas 7 leis. Mentalismo 1, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causalidade, princípio de gênero e a 7ª, princípio de gênero. Inverter, né, para no mesmo, né? Tudo é mental. A segunda, da causalidade, tudo que está embaixo é igual ao que está em cima, é correspondente, né, no caso. Tudo vibra, acabamos de falar. Tudo está em movimento, portanto tudo vibra. A da polaridade, tudo tem os seus 2 polos, né? E justamente a polaridade se liga com a própria vibração, que se liga com o mentalismo, que se liga com a correspondência, né? Porque se tem polo, vai jogando. Quem assistiu a última palestra vai perceber bem isso. Tudo cria um ritmo. Acabamos de falar dos planetas, mas temos os nossos ritmos de vida se movimentando no espaço-tempo, criando a própria experiência da vida, e onde o protagonista sempre, quem é que é o protagonista? O espírito. Então, se a gente sair dessa palestra entendendo o princípio da criação e o protagonismo do espírito
na vida, a gente vai ter uma expansão, um despertar de consciência muito grande. Porque a gente, às vezes, vive a nossa vidinha ali, naquele ritmo material, com focos materiais, e a gente esquece do protagonista principal da vida, que é quem? O Espírito, não é? Então, acho que era isso por hoje. Espero que tenha ficado bem claro a ideia. Se não ficou, por favor, mande perguntas. É de imenso prazer que a gente está aqui para tirar essas dúvidas, para causar esse entendimento da vida e o melhoramento do nosso redor e quem dirá do nosso planeta, né? Que é a nossa casa. Quando fica bom para mim, fica bom para o outro, fica bom para todo mundo. Muito obrigado, gente. Até a próxima.